Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Nos últimos 30 dias, uma coisa que nós que trabalhamos em hospitais, a gente tem notado na população aqui de Rondonópolis, é a palavra medo. As pessoas têm tido medo da gripe H1N1. E por isso a gente decidiu trazer a doutora Vanessa Ciano, que ela é infectologista pediátrica, e ela vai estar dando uma entrevista para a gente, que ela vai estar esclarecendo sobre essa doença e qual é a real dimensão desse problema. Então, daqui a pouquinho você vai conferir essa entrevista com a doutora Vanessa. E aproveitando um pouquinho que eu percebi essa emoção do medo nas pessoas, eu queria perguntar para você, você sabe o que é emoção? Às vezes a gente usa essa palavra meio sem saber exatamente o que ela quer dizer realmente. E as pessoas às vezes confundem muito emoção com sentimento. Então, a emoção, a palavra ela vem da palavra latina ex movere, que significa mover-se para fora, afastar-se. Ou seja, a emoção, ela na realidade ela é um programa neuroquímico do cérebro que faz com que a gente haja, com que a gente tome atitudes rapidamente, sem raciocinar muito. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está fazendo um passeio aí pelo Pantanal, tirando foto dos passarinhos e tal, e de repente você vê uma onça pintada na sua frente. Então naquele momento, rapidamente, em menos de meio segundo, o seu coração bate mais rápido, a sua pupila se dilata, a sua face se empalidece, você sente um frio na barriga. Ou seja, é como se houvesse uma grande orquestração neuroquímica que envolve todo o teu sistema, todos os teus sistemas, todo o seu organismo se preparando para fugir ou para lutar. Então isso é uma emoção. As emoções elas são automáticas. As emoções elas não estão sobre o nosso controle volitivo, a gente não tem controle sobre elas, tá? Nós temos cerca de 8 emoções que os psicólogos eles declaram, que é a confiança, que é a alegria, a tristeza, o medo, que eu já falei, a raiva, a surpresa, a aversão e a antecipação. Então, basicamente, o que você precisa saber sobre a emoção é o seguinte, é que ela é automática, ela não está sob o nosso controle, tá? E que na maioria das vezes, as emoções elas visam a nossa autopreservação. Assim como eu dei o exemplo da onça, você precisa correr da onça para você se autopreservar. Então a emoção é isso, a emoção ela visa proteger a gente, proteger a nossa vida, tá? E a grande maioria das emoções, elas nascem do nosso inconsciente. E quando elas se tornam conscientes, aí é que a gente vai entrar na esfera dos sentimentos, que eu vou falar para você no próximo programa, porque agora a gente vai assistir a entrevista com a doutora Vanessa Ciano. E não se esqueça também que a gente tem um quadro novo com a doutora Adriane Wack, dando dicas a respeito de autocuidado, de beleza, então tá imperdível também. Fique agora com a nossa entrevista. Olá, boa noite. Nós estamos hoje com a doutora Vanessa Ciano, que ela é infectologista pediátrica, e a gente vai conversar com ela a respeito da gripe H1N1. Porque a gente tem notado na cidade, principalmente nos últimos 30 dias, a notícia na mídia de que algumas pessoas morreram por causa desse vírus. Isso tem causado uma verdadeira corrida às clínicas de vacina, enfim. Então a gente vai conversar com ela para desmistificar realmente o que é fato, o que é mito, e
quais são as medidas efetivas para a gente nos prevenir. Vanessa, obrigado pela sua presença. É uma grande alegria ter você novamente aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Vanessa, vamos primeiro, como que a pessoa de casa pode diferenciar gripe de resfriado? Muito bem, boa noite. A gripe e o resfriado são doenças causadas por vírus, sendo que a gripe é um vírus que tem nome e sobrenome, vamos dizer assim, né? Ela é uma doença causada especificamente pelo vírus influenza. Sendo que o resfriado não. O resfriado comum, ele pode ser causado por vários vírus. E quando a gente vai falar dos dois, eles são doenças que, embora sejam causadas por vírus, os sintomas são parecidos, mas tem coisas que vão chamar a nossa atenção. Por exemplo, a gripe é uma doença que vai ter, junto com ela, febre alta, o paciente vai se sentir mais cansado, com uma aparência de mais doente, congestão nasal, resfriado, a garganta pesa bastante, as dores no corpo, elas são mais intensas e ela pode vir junto com tosse associada, enfim. O resfriado já é uma doença mais leve, mais branda. É aquele nariz escorrendo, é o espirro, a febre quando vem é uma febre baixa, dificilmente está associada à tosse, a garganta quando arranha incomoda pouco. Então a gripe tem uns sintomas mais pesados, mais fortes do que o resfriado comum em si. Então o resfriado é mais levinho, digamos assim. A criança está brincando, está correndo, mas está com aquele narizinho escorrendo. E a gripe não, a criança dá aquela impressão de que realmente está doentinha, está prostrada, para de brincar. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Vanessa, então, diante de uma criança ou de um adulto que está com esses sintomas ainda mais ou menos no começo, que ainda não dá para saber ao certo se é uma gripe, se é um resfriado, quais são os sinais, digamos assim, de alarme que essa pessoa tem que ir ao pronto-socorro para ser examinada por um médico? Quando a pessoa apresenta febre alta, é um dos sinais de alarme importante, né? Que a gente costuma dizer. Um cansaço para respirar, que é a dispneia. A pessoa tem aquela sensação de estar faltando ar. A dor é importante, a pessoa se sente abatida, visivelmente cansada, não consegue levantar da cama, não tem apetite. Aquele sinal de que você se sente doente, tá? Mas um dos primeiros sinais aí que a gente vai ter de alerta é a febre alta. Vanessa, eu queria que você explicasse para o pessoal com relação à vacina. Qual é a importância da vacina? Se tem diferença a vacina do SUS para as privadas? Por favor. A vacina é importante, sim, como forma de prevenção, mas a gente tem que saber que não é só o vírus da gripe que é o responsável por causar esses quadros respiratórios graves, tá? E a vacina vai proteger especificamente contra o vírus da gripe. Tanto a vacina do SUS quanto a vacina da rede privada. Vai dar a sua proteção, principalmente para o H1N1, que é bem temido por todos. Mas a gente tem que ter em mente que outros vírus vão causar esses sintomas também. A vacina não vai proteger contra esses outros vírus. Vanessa, nos últimos 30 dias, 5 pessoas faleceram aqui em Rondonópolis com suspeita de H1N1. Nenhum desses casos ainda foi confirmado, é isso mesmo? Essas pessoas que morreram, que foram noticiadas, elas realmente morreram por um quadro respiratório, né? Por uma infecção respiratória, mas ainda não tem comprovação de qual foi o vírus ou qual foi o agente que causou essa infecção. Foram tratados, né? Receberam o tratamento para a influenza, para a gripe, para H1N1, porque a gente não espera o resultado para tratar. E infelizmente essas pessoas não tiveram uma boa resposta, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que foi o vírus influenza, o vírus da gripe, principalmente o H1N1 em si, que causou a morte dessas pessoas. Isso, acho que é importante a gente frisar bem isso, que
a grande maioria dos casos de gripe evolui sem complicações, não é isso? Sim, sim. A grande maioria dos sintomas de gripe são os nossos velhos conhecidos. É aquela dor de cabeça, dor no corpo, febre, e a maioria de nós vai curar, vai sarar sem grandes problemas. Ela pode demorar um pouquinho mais, 1 semana, 10 dias, às vezes, para curar, mas a gente fica bem, sobrevivemos à gripe, a grande maioria de nós. Que a vacina, ela é sim importante, mas ela não protege contra todas as doenças respiratórias virais. É isso, eu acho que isso tem que deixar bem claro para a população, né, Vanessa? Sim, nós temos casos de doenças virais graves que fazem esse quadro, que é muito parecido com a gripe e que não é o vírus da gripe em si. A vacina vai proteger só contra esses tipos de vírus da gripe. A gente vai dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Ciano a respeito da gripe H1N1. Vanessa, como que se transmite a gripe H1N1? A gripe é transmitida pelo contato com secreção da pessoa que estiver com a infecção, com contato direto ou com superfícies. E essa é a parte mais importante, porque o vírus ele pode sobreviver nas superfícies, na madeira, na maçaneta de porta, por horas ou até dias se aquela superfície não for limpa. Então a pessoa toca uma superfície onde a secreção de uma pessoa com a gripe caiu ou se alojou lá, ela pega, leva essa mão à boca, ao nariz e acaba se contaminando. Então a gente tem essas duas formas, ou diretamente com a pessoa tossindo, a gente entrando em contato direto, ou indireto, que é com as superfícies. E como que a pessoa pode fazer? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, ela não tem acesso à vacina, não tem vacina mais na cidade e ela está com medo. O que ela pode efetivamente fazer, Vanessa, para ela não se contaminar? E a gente lembrar que a prevenção, assim como o Dr. Altemar está falando aqui, a prevenção ela é para todos os tipos de vírus, não só para o da gripe, né? E assim, a gente ter as medidas de higiene, a etiqueta respiratória é o nome chique que a gente usa para isso. Lavar as mãos sempre. O uso do álcool gel, eu não deixo o meu, ele está sempre na bolsa, porque a gente não tem uma pia à disposição em todo lugar. Não precisa ser esse de grife não, né, Vanessa? Não precisa ser o de grife. O álcool 70, o álcool gel 70. A gente está em qualquer lugar, você está na bolsa, você tocou uma superfície, está aglomerado, você pode fazer a higiene das mãos. Transporte público, né, Vanessa? Transporte público. Foi numa repartição pública, foi num consultório médico, né? Justamente. Uhum. Você tem ali, você tem a água e sabão à disposição, você vai lavar suas mãos, tentar evitar ao máximo ficar tocando boca e nariz, lavar as mãos antes de tocar a boca e o nariz, e se você não tiver a água ali, você tem que tocar na superfície, você vai segurar num corrimão, você vai abrir uma porta, você pode lançar mão do álcool gel e ficar mais tranquilo aí. Além disso, a gente tem que lembrar que a pessoa que está infectada, ela pode ajudar a prevenir que essa gripe ou essa infecção, esse resfriado, se dissemine para as outras pessoas. Cobrindo a boca quando vai tossir, quando vai espirrar, de preferência com lenço de papel descartável, porque aqueles lenços que a gente usava antigamente, o lenço de pano, ele ajuda a transmitir, ajuda a disseminar a infecção. Aquele lá, você espirra, tosse e volta pro bolso, o seu vírus ficou ali, né? Ficou ali cozinhando ali. Ficou ali cozinhando e ele sobrevive um tempinho naquela superfície.
E a gente está prevenindo, quem está com sintomas vai prevenir de evitar ir para lugares aglomerados, evitar o contato com outras pessoas, vai ficar mais em casa, mais tranquilo, esperando aqueles sintomas passarem para não oferecer risco aos demais. Vanessa, uma situação bem prática. Uma mãe está com o filho com sintomas respiratórios. Ela deve deixar a criança em casa sem ir à escola nesse período? De preferência, essa criança deve ficar em casa. Porque se pra gente que é adulto já é difícil seguir as regras de etiqueta, a lavagem de mãos, você tá tampando a superfície para na hora que vai tossir ou espirrar, imagina para criança, ainda mais criança pequena. Então a conduta, a orientação é que em sintomas de infecção, essa criança não deva ir para a escola, deva ficar em casa. Vanessa, a gente às vezes recebe no WhatsApp correntes aí com coisas miraculosas para evitar a gripe, chás, essas coisas, isso aí nada funciona, né? Não. O que funciona são as medidas de prevenção. A gente não tem um chá milagroso cura gripe, a gente não tem uma receita de bolo ainda, mas manter hábitos saudáveis, uma dieta balanceada que vai ajudar o nosso sistema de defesa, estar em dia, estar em ordem, hábitos de higiene, como esses que a gente falou, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, das medidas de você estar asseado, não ficar tocando superfície, tocando o seu rosto ao mesmo tempo, isso aí vai ajudar bastante. É isso que vai diminuir a propagação. Ambientes livres, eles não vão transmitir tanto. Então, parque, dê preferência nessas épocas do ano a visitar lugares mais ventilados. Vanessa, vamos falar um pouquinho ainda, só para terminar essa questão da vacina, porque eu acho que isso já foi mais forte, a questão dos mitos que envolvem a vacina, de que a vacina que, eu nunca tinha pego gripe, aí eu vacinei e peguei a gripe. Tinha até algumas pessoas assim de mais idade que se recusavam a tomar a vacina porque a vacina era para matar os velhos, né? Eu queria que você esclarecesse de uma vez por todas, não tem isso? Sim. Tem. Esclarece isso pra gente, por favor. A vacina, ela não causa gripe, gente. A vacina, ela é com o vírus morto. Então, se o vírus está morto, ele não vai causar doença gripe. Ele só vai estimular o nosso sistema de defesa a produzir uma defesa contra aquele parasita, aquele vírus, né? E a gente, às vezes, pode ter alguns sintomas, que é dor no local e uma febre baixa, mas é raro, não é costume. Agora, a gripe, principalmente complicação da gripe, essa vacina não causa. O que acontece é que quando às vezes a pessoa tomou a vacina, ela já estava com o vírus incubado, né? Porque a vacina demora 2 semanas para estimular a imunidade. E aí ela pode desenvolver depois de 1 semana a gripe, mas não que foi a vacina, não é isso, Vanessa? Sim, o que a gente falou lá, a vacina vai demorar de 10 a 15 dias para te oferecer a defesa. A pessoa ficou ali 2 ou 3 dias depois, começou a ter sintoma de nariz escorrendo e febre, não foi a vacina que causou isso. Ou foi um vírus que já estava ali adormecido. Vanessa, existe alguma pessoa que não pode tomar vacina? Alguma alergia, alguma coisa? A vacina da gripe, a gente pede para ter o cuidado da questão do cultivo em embrião de galinha. Mas até mesmo essas crianças, esses pacientes que têm alergia ao ovo, a gente pode orientar para estar fazendo a vacina num ambiente seguro. Então, assim, a contraindicação mesmo da vacina é quando tem alergia, anafilaxia, alergia grave ao componente da vacina, ou a pessoa está com febre no momento da vacina, que a gente pede para adiar. Fora isso, a gente não tem restrição. Bom, eu espero que tenha ajudado a vocês em casa, espero que tenha esclarecido que não há motivo para esse alarme tão grande que a gente tem visto na mídia, tá? Que a gente pode prevenir com medidas mais simples. Vanessa, obrigado pelos teus esclarecimentos.
eu queria que você dissesse mais digamos assim, uma dica de ouro. Qual que seria a dica para você realmente fazer as pessoas não pegarem gripe? A dica nossa é a prevenção, que nunca é demais e deve ser feita o tempo todo, né? As medidas de higiene, eu quero que fique a questão da lavagem das mãos, a higiene, o álcool gel, que é uma coisa relativamente barata, de fácil acesso, que as pessoas podem levar, e lembrar das regras de etiqueta que a gente fala, até uma colega lembrou, se a gente conseguir, em vez de tossir, se a gente não tiver o papel, enfim, né, o nosso lenço descartável, lembrar que o lenço tem que ser descartável, a gente está tentando cobrir com a superfície, ao invés de com a mão diretamente, porque a gente tosse, pega na superfície, a gente contaminou aquela superfície, a pessoa vem ali. E uma coisa muito importante é que a pessoa, às vezes, ela está transmitindo antes mesmo de ter os sintomas. Você começa a transmitir a gripe 1 a 2 dias antes de você ter os sintomas. Então, não é porque você não tem sintoma que você não vai tomar os cuidados. Então, os cuidados tem que sempre. Os cuidados têm que virar rotina, não pode ser exceção e não pode só ser nessa época do ano. Tem que fazer parte da nossa rotina. Obrigado. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente volta. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá! Vamos aproveitar que o assunto hoje foi com a doutora Vanessa Ciano sobre H1N1. E eu quero falar para vocês sobre um produto sem conflito de interesses, tá? Que é muito importante para o nosso dia a dia e a maioria das pessoas não conhece. É um produto que se chama Lisoform, tá? Por que ele é legal? Porque ele mata, ele vem como se fosse um aerosol, um bom ar, tá? Ele mata 99,9% das bactérias, dos fungos e dos vírus, incluindo o H1N1. Então, por que é muito legal ter ele em casa? Chegou uma pessoa tossindo, você vai lá e passa depois que ela sair, lógico, né? Porque você vai correr o menos risco, porque vai descontaminar o ar ambiente. Outra coisa que ele é muito interessante, pessoas que têm dermatite seborreica, a famosa caspa, higienizar o capacete, higienizar boné, ele vai matar o fungo que está presente lá. Então você pode passar para higienizar. Quem tem chulé, gente, passa nos sapatos também, nos tênis de corrida. Quem tem fungo na unha, que é aquelas micoses, pode passar também para esterilizar material de manicure, esterilizar os tênis e sapatos, porque senão você vai tratar sua unha e não vai adiantar nada, porque vai recontaminar. Esta foi minha dica de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Eu queria compartilhar com vocês um poema hoje do Rubem Alves, que fala um pouquinho sobre sentimento. Rubem Alves diz assim: somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados, sentimentos são pássaros em pleno voo. E aí, você concorda? Sentimentos são pássaros em pleno voo? Reflita sobre isso. Eu vou olhar para essa aqui. Por que tem só uma para ela e eu tenho que dividir a minha com a... Olá, boa noite. Nós estamos... ok. Vou parar. Uns gotas diferentes, vou dar ideia para semana que vem. Gotas andando, gotas diferentes. Mais alguma gravação? Não. Então...
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.